do Flamengo, né, para o ataque, o Caio Jorge, e o Cruzeiro não estaria disposto em negociá-lo por menos de 50 milhões de euros. Flamengo fez uma proposta de 24 milhões de euros, mais o... Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? E aí, como que estão? Hoje eu trago a notícia aqui da Jovem Pan Esportes. O Pilhado diz que negociação com Caio Jorge está encerrada por parte do Cruzeiro. Vou deixar aqui um trecho do vídeo para vocês, mas eu pedindo a vocês que não são inscritos, por favor, se inscrevam no canal, deixe seu like e vamos lá a mais uma notícia aqui. A novelinha Caio Jorge que não para. Cebolinha pelo Caio Jorge, mesmo assim o Cruzeiro não aceitou. Eu trouxe a informação aqui ontem de que eu soube que o Felipe Luiz falou com o Caio Jorge por telefone. Felipe Luiz teria até dito que queria ajudar o Caio Jorge a chegar na Copa do Mundo e que o Caio Jorge ficou mexido sim com toda a situação. Tá? O Caio Jorge ficou mexido com a situação. E isso de pessoas próximas ao Caio Jorge. Mexeu com ele. Ele chegou a pensar em negociar com o Cruzeiro. Aí saiu a notícia ontem, tá? Eu dou crédito porque eu não sou covarde. Saiu a notícia do GE.com de que numa reunião do Cruzeiro com o Caio Jorge foi definido o fim das negociações. O Cruzeiro definiu o fim das negociações e pela notícia disse que em acordo com o Caio Jorge. Eu apurei com o Flamengo, com pessoas de dentro do Flamengo, e o que foi respondido a mim foi o seguinte: por parte do Flamengo não tem nada encerrado. O Flamengo fez a proposta está com o clube, o jogador sabe dessa proposta, se interessar ao jogador e ao staff do jogador, que eles conversem com o Cruzeiro para que seja aceita a proposta do Flamengo. De nós não está partindo nada de que encerrou a negociação, mas partiu do Cruzeiro. Agora, cabe saber se o Caio Jorge vai conversar, se realmente o Caio Jorge já está de acordo e vai ficar no Cruzeiro, ele que era o principal nome. O que foi dito para mim é que foi o principal pedido do Felipe Luiz até para a diretoria. Que ele queria um atacante com essas características. Contanto que quando saiu a notícia de que o Marcos Leonardo seria o plano B, o que me foi dito é que não, porque não tem as características que o Felipe Luiz queria de pressão, de profundidade. Tá? Foi isso que me foi falado. Agora, Mauro, hoje mesmo, uma pessoa de dentro do Flamengo falou comigo e disse o seguinte: vocês não estão percebendo que o Caio Jorge pode ser uma cortina de fumaça que podem estar usando para ir por fora? Eu não acredito. Eu até respondi isso. Eu falei, eu não acredito que todas essas informações que tenham chegado a tanta gente sejam uma cortina de fumaça. Agora, Mauro, de fontes minhas, do Flamengo não tem nada encerrado. Mas o Cruzeiro confirma que encerrou as negociações, Mauro César Pereira. Você acha que tem um outro nome? Você acha que pode ser cortina de fumaça ou não? E se você acha que o valor estava muito exagerado, pagar 24 milhões de euros mais o Cebolinha pelo Caio Jorge, Mauro? Não, o valor, já falei, exagerado. Eu acho que do ponto de vista do negócio, o Cruzeiro perdeu uma ótima oportunidade, porque o jogador não vale isso tudo, mas também entendo que o clube não quer perder o jogador, teria que arrumar outro, né? E aí tem que gastar esse dinheiro ou mais, eu não sei. Então é uma escolha aceitável do Cruzeiro, já que ele não precisa do dinheiro, o seu dono está bancando tudo. Eu falo do ponto de vista da gestão, se você pensar negócio, mercado, a proposta foi maluca. Eu acho demais até, muito, muito. O Flamengo ofereceu. Foi uma tentativa de demonstrar força. Há quem acredite que seja uma tentativa de inflacionar o mercado para dificultar os rivais. Enfim, não sei exatamente qual a estratégia do Flamengo nisso aí. Eu sei que a proposta é real, não foi uma cortina de fumaça. Se o Cruzeiro fala assim, o negócio estaria fechado a essa altura. Essa questão aí de ir para a FIFA e tudo, isso é uma bobagem, porque todo mundo procura todo mundo. O Cruzeiro também procura jogador do Flamengo, já procurou, já contratou. Não tem problema nenhum. Até bom que o dirigente cruzeirense encerra essa questão, que isso é um papo até meio pueril, né?
Bobagem, isso é bobagem. Todo mundo procura. O Fabrício Bruno estava lá no Flamengo, o Cruzeiro foi buscar, acertou com o Matheus Cunha, goleiro do Flamengo, que estava em fim de contrato e não renovou, já está apresentado pelo Cruzeiro, já foi apresentado. O Cruzeiro está negociando com o Gerson tem contato com o Zenit. E está o pai do Gerson, que é o Gerson, né? Falando pelo Gerson, se reuniu com o Cruzeiro em Belo Horizonte. Então o Zenit vai entrar na FIFA contra o Cruzeiro? Né? Mesma coisa, gente, tudo igual, isso é do jogo, faz parte, isso é uma bobagem, criancice isso aí, essa discussão. Então acho que foi importante esse pronunciamento lá na ESPN, né, do dirigente cruzeirense, acabando com essa questão. A proposta real, pelo jeito, não vai mais dar em nada. Eu nunca vou dizer que há outros nomes, o Boto não pode ser o dirigente. Ele tem que ter vários nomes, não é um. E detalhe, a escolha não é só do Felipe Luiz, é do Flamengo. O Felipe também gosta do jogador, mas a escolha é do Flamengo. Não é só do técnico, não. Tá? Você sabe, Mauro, algum nome? Eu sei que você não gosta de sondagem. Não. Mas você sabe ou não? Não sei. Nome de especulação, chute, eu tô fora disso. Deixa pra turma que gosta de fazer esse tipo de trabalho aí, que tá cheio de gente fazendo isso aí, né? Isso aí eu não faço, não acho correto. Ou a gente sabe ou não sabe, né? Ou sabe ou não sabe. Ou é real ou não é real. Nome imaginário, tudo não é legal. Agora, Mauro, dessa informação, que aí eu digo porque fui eu que recebi, de que o Marcos Leonardo não seria um plano B, por enquanto, porque não tem essas características que o Felipe Luiz pediu. Foi o que foi passado a mim, tá? Então eu tô te perguntando por isso. Por quê? Porque, eu vou até ler, tá? O que foi passado para mim, para saber se você concorda. Porque eu discordo, tá? Inclusive falei para essa fonte, porque eu acho o Marcos Leonardo um baita jogador. Mas quando saiu que o Marcos Leonardo poderia ser um plano B, eu apurei o que foi dito. Não, por enquanto não tem nada disso, nem procura ao Marcos Leonardo. E aí a resposta. E pode até dizer que em julho foi feita a ele uma proposta do Flamengo e ele recusou porque queria ir para o São Paulo. O que o Flamengo procura hoje é um jogador de mobilidade. Que mobilidade eu acho que o Marcos Leonardo tem? Pressão, que ataca a profundidade, aí sim, não é muito. E o Marcos Leonardo não é esse tipo de jogador. Seria mais parecido com o Pedro. Foi essa a informação que eu recebi. Aí eu pergunto, mas é impossível o Marcos Leonardo? Impossível, não vou te dizer, porque eu não tô lá para ser o cara para falar que é impossível. Mas aqui dentro o que se fala é isso. Você concorda, Mauro, com essa análise de que o Marcos Leonardo não é esse tipo de jogador e que não interessaria ao Felipe Luiz? Porque eu acho que o Marcos Leonardo interessa em qualquer time do Brasil. Quero saber a tua opinião. Ele é mais homem de área do que o Caio Jorge. Tá jogando em dupla de ataque, jogou assim no fim de semana, ele e o Darwin Nunes, uruguaio. Eu estava até olhando lá o mapa de calor dos dois para ver quem estava, como é que foi o posicionamento, né, que não viu o jogo. O Darwin Nunes jogando pela esquerda, ele mais à direita, o Darwin Nunes mais circulando, né? E ele mais dentro da área. O Caio Jorge é um cara de mais circulação. Mas são dois jogadores muito novos. Eu acho que um jogador jovem como ele pode se desenvolver nesse sentido de ser um jogador mais ativo, que pressiona a saída de bola. O Pedro melhorou nisso. Então acho que esse não é o maior problema. O problema é que outros jogadores talvez se interessem mais. E a inviabilidade, né, gente? O Marcos Leonardo custou ao Al Hilal 40 milhões de euros. É titular do time. É sempre bom colocar as coisas no contexto. Quando houve a possibilidade dele vir para São Paulo, seria por um semestre, tá? Seria o segundo semestre do ano passado, porque naquele momento o Simone Inzaghi, o técnico vice-campeão europeu com a Inter, acabara de assumir o Al Hilal, né? E ele não iria inscrever o atacante brasileiro na Liga Saudita. Então só jogaria lá a Copa da Ásia, aquela coisa toda. Então ficaria sem jogar. Aí surgiu essa possibilidade. O São Paulo sonhou com ele. Não rolou. Por quê? Depois ele foi inscrito. Ele custou 40 milhões. A não ser que o Al Hilal, num dessas loucuras lá, que, na verdade, o futebol para eles é muito mais uma propaganda do país, né? Uma estratégia meio geopolítica e tal, do que realmente algo esportivo, né? Eles falam, não, nós temos a chance de trazer um outro jogador, um outro centroavante, um outro cara mais midiático, então não queremos mais o Marcos Leonardo. Aí pode ser. Aí ele ficaria aí na pista, mas fora isso até agora não existe isso. Ele está jogando, ele é titular. Custou 40 milhões de euros, o salário dele lá é altíssimo.
Então, assim, me parece um jogador muito, muito difícil. Inviável eu não vou dizer, porque, sei lá, às vezes acontece um fato novo. Mas é muito difícil, muito difícil. Então, esse nome surge meio que automaticamente em especulações. Mas eu acho bem mais complicado. Eu imagino que eles vão surpreender, aparecer com algum nome aí que ninguém está imaginando. Algum nome fora aí do óbvio, que é o que se espera do senhor José Botto. O José Botto foi contratado como dirigente do Flamengo, com um perfil mais técnico de quem foi chefe de scout e trouxe um chefe de scout para o Flamengo, um ucraniano. Eu imagino que esse rapaz e sua equipe já tenham apresentado nomes. Agora, não tem outro centroavante no mundo, gente. Só tem o Caio Jorge, não tem outro. E outra coisa, o Flamengo já tem o melhor centroavante da América do Sul, que é o Pedro. Precisa ser um segundo jogador para a posição tão caro? Será? Ou pode ser um cara de composição de elenco, que seja um bom centroavante? Não sei, é uma dúvida também que eu tenho. Será? Precisa? Mas você não acha que pode ter o trauma do Juninho Azerbaijão, Mauro, que trouxe um desconhecido, que não rendeu mas eu não tanto estou e foi falando, criticado? não estou falando de um desconhecido, estou falando de um cara que não sei, um custou 5, outro custa 32. Pô. Você não vai achar um cara de 10 milhões de euros, 12 milhões de euros, 8 milhões de euros,